La fermeture de la petite usine de cajou de Jangouet eut lieu en décembre 2001. Plus tard, elle rouvrit pour finalement refermer, inquiétant les hommes et les femmes qui en dépendent. A pessoa quando trabalha, ele está bom de saúde ou de estado, porque aquilo que ele quer fazer, consegue fazer por dinheiro. Então, não é como agora que estou assim, por eu querer fazer qualquer coisa, um pouco de coisa, mas não consigo por não ter dinheiro. Então, esse como que disse que vão abrir em janeiro, se eu ser metido ali, eu ficará satisfeito. Por aquilo que eu vou precisar, vou acabar por comprar, por dinheiro. À Manjacaz, depuis longtemps, la vieille usine s'est tue. Fondée par un colon, ensuite propriété de l'État durant l'expérience nationale populaire, appartenant actuellement aux membres de la nouvelle bourgeoisie mozambicaine, l'histoire de l'usine est inséparable du processus politique et économique vécu durant les 50 dernières années au Mozambique. Sévèrement touchée par la fermeture de l'usine, la ville vit depuis lors entre la nostalgie et la récrimination, l'une et l'autre très présentes chez les anciens travailleurs. A minha mulher anda um pouco doente. De quê? Tem um problema de estômago, não está boa, né? Não está boa. Mas que problema? Aquela criança que tu deixaste de grávida ou tinha um bebê, não sei. Tinha um bebê. Faleceu. Faleceu? Faleceu. E tu vives de quê agora, se não tens salário? Não há maneira. Mas vives de quê? Plantas e a machamba, é? Eu sou uma chama, essa coisa de hortaliça, uma tábua, pronto. Água com sal chega para um gajo passar no dia. Se eu te dizer desde de manhã até esse momento, ainda não mata bicho, estou a passar. O que é que pode fazer? Se não tem, não tem. Yeah. A gente estamos a viver a vida arrasca só. De manhã, quando entrei ali, aqui, fui na machamba, cultivar um pouco, para conseguir aqui esses hortaliças, a gente trancar num lugar limpo, não sei o que, uma tábua. Yeah. Ils savent tous que la vie doit continuer. Les mineurs partent toujours en Afrique du Sud, retournant chez eux tous les ans vers Noël.
Podia apitar aqui. Sim, podia apitar aqui. Ela falar muito, Marcado aquela falta ali. Terre de héros, Manjacas est un lieu magique pour y construire l'identité collective des Mozambicains. Ils ont tué et sont morts pour cette terre. Cette ville forte et belle, Mandlakazi, en zoulou, a une histoire indissolublement liée au processus de pénétration du colonialisme portugais à partir de la fin du XIXe siècle, du littoral vers l'intérieur et aux luttes de résistance de l'Empire de Gaza. Dernière capitale du roi Gugunian, elle fut saccagée par l'armée portugaise en novembre 1895, quelques jours après la bataille de Colella. Malgré sa dévastation, elle continua à se maintenir suffisamment attractive pour y fonder une agglomération moderne basée sur le petit commerce colonial des épiciers indiens et plus tard des Portugais. Les vieux commerçants tentent de résister, trouvant des forces dans la censure quotidienne du temps qui passe, opposée au souvenir de ce qu'ils ont déjà été avec l'argent des ouvriers, payant à un bon prix les marchandises vendues à l'époque du fonctionnement à toute vapeur de l'usine. Terre de héros, la vie des hommes et des femmes est peuplée de dieux. Terre de croisement, de culture, tous paraissent bien vivre ensemble, avec la différence religieuse. Vivant avec intensité les problèmes du monde, ils en prennent parti et proposent des solutions. Esteve aqui entre vós para vos conhecer. Ele esmiuçará e porá termo a todos os versos. Sabe qual é o significado profundo disso? Significa que o homem tem que voltar a ser ter a sua origem, ser governado para quem que pode resolver os nossos problemas. Não é problema de Moçambique, não é o seu problema, não é problema global, geral, de todo mundo, da humanidade.
E quem pode resolver isso é Deus. Mas deixa dar tempo a nós vermos, refletir, estudarmos bem cada fase da nossa vida, cada fase da história deles. Então, o homem falhou. Quis ser independente, falhou. A única felicidade que vocês vão ter, um bom governo vocês vão ter, é através de mim. Vão ter a vossa independência. Não vos queria como se fossem fantoches, como se fossem bonecos para vos controlar, não. Mas vocês terão que aceitar que vocês próprios não podem dirigir o vosso passo. Terá que ser eu a governar-vos. Avec des épiceries en décadence, les fils des commerçants cherchent de nouvelles opportunités. C'est le cas du transport collectif de passagers dans le parcours Manjacas-Maputo qui est en concurrence avec les vieux et décadents bus de Oliveiras. O carro nem dá raio. Ei, Anda com problema de bordo. O homem não comprou os terminais. Agora tivemos que chover, levar. Só que o gajo não custa pagar. Foi o toque, chegou logo. Pronto, transportes meu tio tem, né? mas não de passageiros. Não de passageiros. Pronto, foi uma opção, né? Vamos continuar, ainda estamos a começar, temos um ano só. Mas estás contente? É uma boa. Eu, por exemplo, com outro carro, tenho muitos problemas com o carro. A manutenção é cara. Tive vários problemas de pneus, uma altura que arrebentava muitos pneus. O carro andava travado, mas pronto. Dá, alguma coisa dá sempre, né? É melhor do que a lógica para ti? Epá, não sei dizer. Ainda não sei dizer. Acho que o tempo ainda é curto. Vai desenvolver durante este ano todo, né? O carro vai dar, né? O problema da minibase é diferente do comércio. A minibase a pessoa tem que ter dinheiro para comprar um outro carro. O carro não aguenta muito tempo, enquanto o comércio sempre mantém, né? Mas muita pessoa pode fazer uma pequena reposição disso, daquilo, enquanto o carro já não, 1 ano, 2 anos depois, a pessoa tem que comprar outro carro, tem que renovar sempre a frota, né? Por causa das estradas, as estradas são super péssimas. Em 6 meses tem que mudar os amortecedores do carro. E o material que existe agora não é material original. Quant aux ouvriers, les plus aisés tentent leur chance avec les Dumbaneng, les marchés informels, montant une tente au Chicanyanine. Située à côté d'une des principales portes d'entrée de Manjacas, tous les jours, quelques centaines de commerçants y luttent pour les clients qui passent.
D'autres émigrent à Maputo, où ils y trouvent l'aide d'un membre de la famille qui leur permet de se lancer dans une quelconque affaire ou bien y obtiennent un travail. La majorité continua liée à la terre. Ils dépendent des Machamba depuis leur enfance. Sabe, por falta de sabão, é chido. Estás sem sabão? Sim, falta de sabão. Só lava a propósito. Água, só. Mas porquê? Não tens dinheiro para comprar sabão? Sim. Vamos ter que não só. Algo não mando só. Não tens dinheiro para comprar sabão? Não tem. Até chegar o tempo de caju, agora que vou conseguir comprar sabão. Porque havemos de comprar por coisa, por castanho. Eu disse, já habituamos. Porque se não habituar também, onde vai apanhar? Não. Só apanha dinheiro quando se ver uma pessoa vir de te chamar, ir fazer trabalho. Awole se kama ndo anga fambele anene pikila la ni maposi bi god lugi ya ala kana compara kuma to mu e famba stona masumi nani ari mato maso nani mamaka
ele fura ali. Não se fala da nossa vida. Ele é na do rua, é chuma. Vender, emsa, dizer bom. O é esse? Só outra de lá, cara. Olha, deixa eu guardar. Não. Tá. Não. E por isso, a fábrica estava a fazer um pouco normal, porque se fosse que a fábrica também estava a trabalhar, funcionar bem. Não era nada, porque aqui estamos na nossa casa. Estamos na nossa terra. Sai da fábrica, vou na Machamba. Sai da fábrica, vou até no pesca. Sai da fábrica, vou além de quiser. Faz lanço, não sei o que, tudo. Faz, mas eu ali contar de que a fábrica já marquei. Aqui estão a marcar outra cartão. Recebe um pouco mal, mas recebi aquela coisa. Aquele meu seguro que eu tirei. Este ano está muito com fome. Este ano, porque não tenho maçaroca, nem mandioca, nem nada. Só por apanhar hortaliça, mas não há amendoim para pôr. Por causa de chuva que não chove bem. Não chove. Está a ver, choveu no mês de novembro. Já começar, até agora nunca choveu. Aqueles milhos que semeamos já também, já morreu. Aquele que é maçala também, podia dar maçaroca, mas esse maçaroca também já foi-se embora. Já agora não há nada que podemos comer. Só por ver nos sacos, mas esse também o contrato também é de 3 meses. Dar um saquinho assim, o que vale um saquinho? Não vale nada. Tá vendo? Eu falo desse feijão de inhame. Pro calor, sabe, ele também já morreu. Qual é o benefício, o meu benefício? Não tem benefício de nada, está vendo? Não tem nada. Morreu. E até está a perseguir o milho. Esse milho dava para chover, mas agora está assim. Não sei se tem maçaroca. Dá lá, Vitor. Não cresceu. Tá. Ainda precisava de chuva. Precisava de chuva. A sorte tinha eu, mas por causa de chuva, chateou-me. Ainda este não está madura. Depois, pode a chuva chover agora, já não é nada isso aqui. Morreram todos. Tá vendo? Não tem nada disso. Mas é que cultivar-se não como trabalhar no emprego. Porque aqui mesmo vou tentar ter esses poucos que foram dados. Mas enquanto isso não pode acontecer assim, daqui para lá. E os outros, sabe? Ali também. Aquele ali era para seguir este, comer este enquanto já aquele ali está a amadurecer. Comer aquele ali enquanto aquele que está lá é para amadurecer. E até pior, este foi primeiro e depois. Aquela linha ali, vamos lá ver. Não vou comer nada, vou comer mesmo esse o restante, este que tem qualquer coisa. Porque não posso fazer, se tivesse emprego, eu não podia chorar bem, não podia chorar muito. Porque ali eu podia saber chegar, aquele pouco que tem, vou ajudar como eu trabalho. Eu recebo dinheiro, enquanto este pouco que tem, vou fazer semente mais outra vez para que, se amanhã em dia, semear por ele mais outra vez. Que no mês de abril havemos de semear mais outra vez. Ali podia semear por este aqui. Mas como estão aqui, estão assim, como também não trabalho, vou comer próprio este.
para semear em abril, não vou ter. Se tiver dinheiro, é só comprar. Ou ir capinar para outro que tem dinheiro, dar para eu comprar semente mais outra vez. Para ocupar o lugar deste que eu mesmo vou acabar por comer. Porque de fome. Ha? Kan kumandre. Lá vamos para aqui. Lagi. Amin rokok kami. Ya. Agak sulit ya kue. Di sampai mati itu. Sampai mati itu. Gama tu cawan awona. Depois não vai sair por casa disso aqui. Então. Nima. Ndakup. Omandi. Nim. Omandi. Manda. Ya, chega. Nim. Não existe, diga lá. Am ke lulu. Eu Amanda. Abala ngwi na ngwi no ama. Akamti ku sam komile. Matisha ko makomile pe. Zo. Minu. Mama. Mama. Cek. Ada amdo. Ada tuan pinjolan sama. Amin. Amin. Bueno, sir. Amin. Wait. Cek. Ada. Muna. Mama. Mir. Der.